As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da área de tecnologia no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio da tecnologia brasileira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Lucas Ferreira e trabalho como técnico de suporte de TI há 8 anos. Durante toda a minha carreira, cuidei de redes corporativas, servidores, sistemas de backup e infraestrutura tecnológica de empresas de diferentes tamanhos. Sempre me orgulhei de conhecer profundamente todos os equipamentos sob minha responsabilidade. Cada servidor, cada switch, cada cabo de rede tinha sua função específica e eu mantinha documentação detalhada de toda a infraestrutura. Minha paixão por tecnologia começou ainda na adolescência, quando desmontei meu primeiro computador para entender como funcionava. Passei anos aprendendo sobre hardware, redes, sistemas operacionais e protocolos de comunicação. Durante o curso técnico em informática, sempre fui reconhecido pela capacidade de diagnosticar problemas complexos e encontrar soluções criativas para desafios técnicos. Após me formar, trabalhei em empresas pequenas onde era responsável por toda a infraestrutura de TI. Depois migrei para organizações maiores onde pude especializar-me em áreas específicas, como administração de servidores e segurança de redes. Cada experiência profissional ampliou meus conhecimentos e me preparou para enfrentar desafios tecnológicos cada vez mais complexos. Há 2 anos fui contratado pela Dataflow Sistemas, uma empresa de tecnologia com aproximadamente 300 funcionários, especializada em desenvolvimento de software e prestação de serviços de TI para outras empresas. A Dataflow mantinha uma infraestrutura tecnológica robusta para suportar suas operações internas e os serviços oferecidos aos clientes. O ambiente de trabalho na Dataflow parecia ideal para minha carreira. A empresa investia pesadamente em tecnologia de ponta, mantinha equipamentos atualizados e oferecia oportunidades constantes de aprendizado e desenvolvimento profissional. A equipe de TI era competente e colaborativa, criando um ambiente onde eu podia aplicar meus conhecimentos e continuar crescendo profissionalmente. Minha função específica era administrar a infraestrutura de servidores da empresa, incluindo servidores de aplicação, bancos de dados, sistemas de backup, monitoramento de rede e segurança. Era responsável por garantir que todos os serviços críticos funcionassem adequadamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. O data center da Dataflow ficava no subsolo do prédio principal, uma instalação moderna com sistemas de refrigeração, energia redundante, controle de acesso biométrico e monitoramento constante. Havia aproximadamente 40 servidores organizados em racks, cada um com função específica e claramente documentada no sistema de gerenciamento de ativos da empresa. Durante meus primeiros 18 meses na Dataflow, tudo funcionou perfeitamente conforme esperado. Executava rotinas de manutenção preventiva, atualizava sistemas operacionais, monitorava performance, resolvia problemas ocasionais e mantinha documentação atualizada de toda a infraestrutura. Era exatamente o tipo de trabalho técnico que eu adorava fazer. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu numa terça-feira de setembro, durante uma auditoria de rotina da infraestrutura. Estava verificando o consumo de energia elétrica do data center quando notei uma discrepância nos números. O consumo total era aproximadamente 15% maior do que a soma individual de todos os equipamentos catalogados. Inicialmente, atribuí a diferença a fatores normais como sistemas de refrigeração, iluminação e perdas na distribuição elétrica. Porém, quando analisei historicamente os dados de consumo, percebi que a discrepância havia aumentado gradualmente nos últimos 6 meses, sugerindo que novos equipamentos haviam sido adicionados sem meu conhecimento. Decidi fazer uma verificação física completa do data center para identificar qualquer equipamento que pudesse ter sido instalado sem atualização da documentação oficial. Percorri sistematicamente todos os racks, verificando cada servidor, switch, storage e outros dispositivos instalados. Foi durante essa inspeção detalhada que descobri algo que me deixou completamente confuso. No rack número 7, havia um servidor que eu nunca tinha visto antes.
Era um equipamento de alta performance, claramente caro e sofisticado, mas que não constava em nenhuma documentação oficial da empresa. O servidor estava funcionando normalmente, com LEDs indicando atividade de rede e processamento, mas não tinha etiquetas de identificação ou documentação que explicasse sua função. Quando tentei acessar remotamente o equipamento através da rede, descobri que ele estava completamente isolado dos sistemas administrativos que eu utilizava para gerenciar a infraestrutura. Minha primeira reação foi assumir que algum colega da equipe de TI havia instalado o servidor para algum projeto específico e esquecido de atualizar a documentação. Questionei outros técnicos sobre o equipamento, mas todos negaram conhecimento sobre sua instalação ou função. Conversei com meu supervisor, Ricardo Moura, sobre a descoberta do servidor não documentado. Sua reação foi estranha. Ele pareceu genuinamente surpreso pela existência do equipamento, mas também demonstrou nervosismo quando insisti em investigar sua origem e função. Ricardo sugeriu que o servidor poderia ter sido instalado pela equipe de desenvolvimento para testes específicos, ou talvez fosse equipamento temporário relacionado a algum projeto cliente que eu não conhecia. Prometeu investigar a situação e me informar sobre os detalhes assim que obtivesse esclarecimentos. Durante as semanas seguintes, o servidor misterioso continuou operando normalmente, mas Ricardo nunca retornou com explicações sobre sua origem ou função. Sempre que eu mencionava o assunto, ele dizia que ainda estava investigando e pedia para eu focar em outras responsabilidades. Minha curiosidade sobre o servidor aumentou quando comecei a monitorar seu tráfego de rede. Apesar de estar isolado dos sistemas administrativos, o equipamento mantinha atividade intensa de comunicação com endereços IP externos que eu não conseguia identificar. O volume de dados transmitidos era significativo, sugerindo processamento complexo ou transferência de grandes arquivos. Tentei várias abordagens técnicas para obter acesso ao servidor e entender sua função. Utilizei ferramentas de scanner de rede para identificar portas abertas e serviços executando. Analisei protocolos de comunicação, tentei métodos convencionais de autenticação. Nada funcionou. O servidor estava configurado com medidas de segurança que bloqueavam todas as minhas tentativas de acesso. A situação se tornou ainda mais intrigante quando descobri que o servidor não apenas existia fisicamente, mas também estava consumindo recursos significativos da infraestrutura de rede. Durante análises de performance, percebi que aproximadamente 20% da largura de banda disponível estava sendo utilizada por tráfego relacionado ao equipamento misterioso. Decidi investigar mais profundamente a infraestrutura física do data center para entender como o servidor havia sido conectado à rede sem meu conhecimento. Durante uma inspeção detalhada dos sistemas de cabeamento, descobri conexões de rede adicionais que não constavam nos diagramas oficiais da infraestrutura. O servidor misterioso estava conectado a um switch que eu não conhecia, que por sua vez estava ligado diretamente ao roteador principal através de cabos que haviam sido instalados de forma quase invisível, passando por dutos e canaletas que normalmente não eram utilizados para infraestrutura crítica. Esta descoberta confirmou que alguém havia deliberadamente instalado uma infraestrutura paralela no data center, projetada para operar sem ser detectada pelos sistemas de monitoramento e administração convencionais. A sofisticação técnica necessária para implementar essa configuração sugeria conhecimento avançado da infraestrutura existente. Confrontei novamente Ricardo sobre minhas descobertas, desta vez apresentando evidências técnicas detalhadas sobre o servidor e a infraestrutura oculta. Sua reação foi visivelmente desconfortável. Ele admitiu saber sobre a existência do equipamento, mas disse que se tratava de um projeto especial que não podia discutir devido a questões de confidencialidade. Quando insisti em obter detalhes sobre a natureza do projeto especial, Ricardo disse que o servidor estava relacionado a pesquisas de segurança da informação que a empresa conduzia para clientes governamentais. Segundo ele, o sigilo era necessário para proteger informações sensíveis e métodos de trabalho que poderiam ser comprometidos se fossem amplamente conhecidos. Esta explicação não me convenceu completamente. Se o servidor fosse parte de um projeto legítimo de segurança, deveria existir documentação apropriada, mesmo que classificada.
Além disso, a instalação de infraestrutura oculta violava protocolos básicos de administração de sistemas que qualquer empresa séria seguiria. Decidi investigar discretamente outros aspectos da Dataflow para entender se havia mais equipamentos ou atividades que eu desconhecia. Durante pausas para almoço e após o expediente, explorei áreas do prédio que normalmente não frequentava, procurando evidências de operações técnicas adicionais. Descobri que o subsolo do prédio era maior do que eu havia percebido inicialmente. Além do data center oficial que eu administrava, havia outras salas técnicas que requeriam cartões de acesso especiais que eu não possuía. Quando questionei funcionários sobre essas áreas, a maioria disse que eram utilizadas para armazenamento ou equipamentos de infraestrutura predial. Minha suspeita de que a Dataflow conduzia atividades tecnológicas além das declaradas oficialmente aumentou quando comecei a notar padrões estranhos no comportamento de alguns colegas. Certos funcionários trabalhavam em horários irregulares, tinham acesso a áreas restritas e pareciam estar envolvidos em projetos que não eram discutidos nas reuniões regulares da equipe. Durante uma conversa casual com Mariana, uma analista de sistemas que trabalhava na empresa há mais tempo, ela mencionou que a Dataflow ocasionalmente recebia visitas de pessoas que não pareciam ser clientes convencionais. Segundo ela, esses visitantes sempre chegavam discretamente e eram levados diretamente para as áreas técnicas do subsolo. Estas informações confirmaram minha suspeita de que a empresa estava envolvida em atividades que iam além do desenvolvimento de software comercial e prestação de serviços de TI convencionais. O servidor misterioso poderia ser apenas a ponta de um iceberg de operações tecnológicas mais complexas e sigilosas. Decidi intensificar minha investigação focando especificamente no tráfego de rede do servidor desconhecido. Utilizando ferramentas avançadas de monitoramento, comecei a capturar e analisar os dados que o equipamento transmitia e recebia. Embora o conteúdo fosse criptografado, consegui identificar padrões de comunicação que revelaram informações inquietantes. O servidor mantinha conexões constantes com múltiplos endereços IP localizados em diferentes países. Os padrões de tráfego sugeriam transferência automatizada de grandes volumes de dados em horários específicos, como se fosse parte de uma rede distribuída de processamento ou armazenamento de informações. Mais perturbador ainda, descobri que o servidor ocasionalmente acessava sistemas internos da Dataflow através de conexões que contornavam completamente os firewalls e sistemas de segurança que eu administrava. Era como se existisse uma infraestrutura de rede paralela que operava independentemente dos sistemas oficiais da empresa. A análise do tráfego também revelou que o servidor estava coletando dados de várias fontes internas da empresa: e-mails corporativos, documentos armazenados em servidores de arquivos, logs de sistemas, até mesmo capturas de tela de estações de trabalho de funcionários. A quantidade e variedade de informações sendo coletadas era impressionante. Esta descoberta me alarmou profundamente porque sugeria que a Dataflow estava conduzindo vigilância interna massiva de seus próprios funcionários. Todas as atividades digitais dos empregados estavam sendo monitoradas e armazenadas sem conhecimento ou consentimento dos afetados. Comecei a questionar se eu mesmo estava sendo monitorado. Revisei minha estação de trabalho procurando software de vigilância instalado, verifiquei logs de acesso aos sistemas que utilizava, analisei o tráfego de rede gerado pelo meu computador. Descobri evidências de que minhas atividades digitais também estavam sendo capturadas e transmitidas para o servidor misterioso. A descoberta de que estava sendo espionado pela própria empresa onde trabalhava foi devastadora. Todas as minhas comunicações por e-mail, documentos acessados, sites visitados, até mesmo minhas investigações sobre o servidor desconhecido, estavam sendo registradas e analisadas. Percebi que minha situação na Dataflow havia se tornado extremamente perigosa. Se a empresa estava conduzindo vigilância interna sem autorização legal apropriada, eu havia inadvertidamente descoberto atividades potencialmente criminosas. Além disso, minhas investigações sobre o servidor provavelmente já haviam sido detectadas pelos sistemas de monitoramento. Decidi que precisava obter evidências físicas das atividades irregulares antes que a empresa pudesse tomar medidas para encobrir suas operações ou neutralizar minha capacidade de expor o que havia descoberto.
Planejei cuidadosamente uma investigação mais aprofundada das áreas restritas do subsolo. Durante um final de semana, quando o escritório estava praticamente vazio, utilizei técnicas que havia aprendido em cursos de segurança para contornar sistemas de controle de acesso e explorar as salas técnicas que normalmente eram proibidas para funcionários do meu nível. O que descobri nas áreas restritas superou minhas expectativas mais extremas sobre as atividades ocultas da Dataflow. O subsolo abrigava uma instalação de processamento de dados muito mais extensa do que o data center oficial que eu administrava. Havia dezenas de servidores adicionais, equipamentos de armazenamento massivo, sistemas de comunicação avançados e infraestrutura que sugeria capacidades de computação distribuída em larga escala. Mais impressionante ainda, encontrei evidências claras de que a Dataflow estava operando como parte de uma rede internacional de coleta e processamento de informações. Documentos espalhados pelas estações de trabalho mencionavam projetos de vigilância digital, análise comportamental de usuários, monitoramento de comunicações e outras atividades que pareciam estar relacionadas à espionagem corporativa ou governamental. Numa das salas, descobri múltiplos monitores exibindo interfaces de software que eu nunca havia visto. Os sistemas mostravam mapas mundiais com pontos de conexão, dashboards com estatísticas de coleta de dados, interfaces de análise de comportamento e ferramentas que pareciam ser projetadas para monitoramento massivo de populações. A descoberta mais chocante foi um documento técnico que descrevia o Projeto Onisciente, um sistema de vigilância digital projetado para coletar secretamente informações de milhões de usuários através de software aparentemente legítimo. O objetivo declarado era criar perfis comportamentais detalhados que poderiam ser utilizados para previsão e manipulação de comportamento social. O documento revelava que a Dataflow havia desenvolvido métodos para inserir código de vigilância em software comercial que a empresa criava para clientes. Os programas funcionavam normalmente para suas finalidades declaradas, mas simultaneamente coletavam dados pessoais dos usuários e transmitiam essas informações para os servidores ocultos da empresa. Mais perturbador ainda, o documento mencionava que o projeto Onisciente estava sendo executado em colaboração com agências governamentais e empresas multinacionais interessadas em capacidades de monitoramento populacional. A Dataflow era apenas um nó numa rede global de organizações envolvidas em vigilância digital massiva. Fotografei discretamente o máximo de documentos e equipamentos que consegui, criando evidências das atividades ilegais que a empresa conduzia. Quando terminei a documentação, percebi que havia passado várias horas nas áreas restritas e que precisava sair antes que sistemas de segurança ou funcionários detectassem minha presença. Consegui retornar ao andar principal sem ser detectado, mas sabia que havia cruzado uma linha que tornava minha permanência na Dataflow extremamente arriscada. Se a administração descobrisse que eu havia acessado áreas proibidas e obtido informações sobre o projeto Onisciente, certamente enfrentaria consequências que poderiam ir muito além da simples demissão. Durante os dias seguintes, mantive comportamento normal no trabalho enquanto processava mentalmente as implicações devastadoras das descobertas que havia feito. A Dataflow não era uma empresa de tecnologia convencional, mas uma organização envolvida em espionagem digital em escala massiva, violando privacidade de milhões de pessoas através de software aparentemente inócuo. Comecei a questionar a legalidade e ética de todas as atividades da empresa. Os clientes que contratavam serviços da Dataflow estavam sendo enganados sobre a verdadeira natureza do software que recebiam. Os usuários finais dos programas desenvolvidos pela empresa estavam sendo espionados sem conhecimento ou consentimento. Os funcionários como eu estavam sendo utilizados involuntariamente para facilitar atividades de vigilância massiva. A descoberta mais aterrorizante era perceber que eu havia passado 2 anos contribuindo inadvertidamente para um sistema global de espionagem digital. Todo o software que havia ajudado a manter e suportar estava coletando secretamente informações pessoais de usuários inocentes, violando direitos fundamentais de privacidade em escala industrial. Decidi que precisava expor publicamente as atividades criminosas da Dataflow, mas sabia que enfrentava riscos pessoais significativos.
A empresa aparentemente tinha conexões com agências governamentais e recursos substanciais para proteger seus segredos. Precisava agir cuidadosamente para maximizar o impacto da revelação, minimizando riscos para minha segurança pessoal. Minha primeira ação foi criar backups seguros de todas as evidências que havia coletado, armazenando-as em múltiplos locais físicos e digitais completamente independentes da infraestrutura da Dataflow. Também preparei documentos detalhados explicando minhas descobertas, direcionados para jornalistas investigativos, autoridades de proteção de dados e organizações de defesa de direitos digitais. Simultaneamente, comecei a procurar discretamente um novo emprego, sabendo que provavelmente precisaria deixar a Dataflow imediatamente quando decidisse tornar públicas minhas descobertas. Utilizei contatos profissionais em outras empresas para explorar oportunidades, sem revelar os motivos pelos quais estava considerando uma mudança de carreira. Durante esse período de preparação, descobri evidências adicionais de que as atividades da Dataflow eram ainda mais extensas do que eu havia inicialmente percebido. O servidor misterioso que havia descoberto era apenas um componente menor numa infraestrutura global de vigilância, que incluía centenas de equipamentos similares em diferentes localizações. Análises mais detalhadas do tráfego de rede revelaram que a Dataflow estava coletando dados não apenas através de software comercial, mas também através de parcerias com provedores de internet, empresas de telecomunicações e fabricantes de dispositivos eletrônicos. A quantidade de informações pessoais sendo processada era literalmente astronômica. A descoberta de que eu havia sido exposto involuntariamente a operações de espionagem de tal magnitude me fez questionar minha própria segurança pessoal. Se a Dataflow estava envolvida em atividades tão sensíveis, é possível que tomasse medidas extremas para proteger seus segredos, incluindo intimidação ou pior contra funcionários que representassem ameaças. Para proteger minha segurança, criei protocolos de comunicação seguros com contatos externos. Estabeleci métodos de verificação de que eu estava bem e preparei instruções automáticas para a liberação das evidências caso algo acontecesse comigo. Era uma precaução que esperava nunca precisar utilizar, mas que considerava necessária dadas as circunstâncias. No final de uma sexta-feira, depois de garantir que todas as evidências estavam seguramente protegidas e que eu tinha medidas de segurança adequadas, enviei cópias do dossiê sobre as atividades da Dataflow para múltiplos jornalistas, órgãos regulatórios e organizações de proteção de direitos digitais. Na segunda-feira seguinte, quando cheguei ao escritório, descobri que meu acesso aos sistemas havia sido revogado e que estava sendo convocado para uma reunião urgente com a diretoria executiva da empresa. A rapidez da resposta confirmou que a Dataflow monitorava comunicações de funcionários e havia detectado minhas atividades de denúncia. A reunião aconteceu numa sala de conferências que eu nunca havia visto, localizada numa área do prédio onde nunca havia estado. Estavam presentes 3 executivos que eu não conhecia, 2 advogados e alguém que parecia ser um especialista em segurança. A atmosfera era visivelmente tensa e hostil. O diretor executivo, um homem chamado Dr. Antônio Silva, começou a reunião acusando-me de violação de confidencialidade, acesso não autorizado a sistemas críticos e roubo de propriedade intelectual da empresa. Segundo ele, minhas ações constituíam crimes graves que poderiam resultar em processos criminais e ações de indenização por danos. Quando questionei sobre a legalidade das atividades de vigilância que havia descoberto, Dr. Silva disse que a empresa operava dentro de marcos legais apropriados e que eu não tinha competência técnica ou jurídica para avaliar a conformidade das operações da Dataflow. Afirmou que todas as atividades eram autorizadas por acordos comerciais e regulamentações governamentais que eu não conhecia. Os advogados presentes na reunião me apresentaram documentos que supostamente comprovavam que eu havia violado múltiplos termos de meu contrato de trabalho e acordos de confidencialidade. Ameaçaram processos judiciais que poderiam resultar em prisão e ruína financeira se eu continuasse divulgando informações